Olá, pessoal. Eu vou resolver uma questão envolvendo movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante, tá? Então vamos lá resolver. Em uma competição promovida pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, um atirador aciona o gatilho de sua carabina, que aponta para um alvo fixo no solo. A velocidade da bala ao sair do cano da arma é 400 metros por segundo. Depois de um segundo, ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule a distância do atirador em relação ao alvo. É uma questão bem interessante. Então vamos lá. Primeiro, você tem duas velocidades: a velocidade da bala e a velocidade do som. A velocidade da bala é quando ele atira, então ela vai. A velocidade do som é quando volta, então é o retorno, tá? Então você tem que calcular aqui primeiro o tempo gasto pela bala e o tempo gasto pelo som. Então eu vou chamar aqui, ó, de T1, tá? T1 eu vou chamar de tempo gasto pela bala. Gasto pela bala. O tempo que a bala leva para chegar até o alvo. O tempo 2, o tempo gasto pelo som. É o tempo que o som retorna ao ouvido do atirador. Tá? E ΔS nós vamos chamar de distância. Você sabe que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Às vezes vem S2 e S1. Então, o S2 é final e o S1 é inicial. Às vezes vem SF e SI. Tudo é igual, tá? Tudo é proporcional aí. Então, veja. Além disso, você tem a velocidade da bala. Qual é a velocidade da bala? 400 metros por segundo. Você tem a velocidade do som, 340 metros por segundo, tá? E você tem o tempo, que é um segundo, o tempo que o atirador ouviu, certo? Então nós precisamos saber o valor do tempo 2. O tempo 1 não interessa, o tempo gasto pela bala. O que interessa é o tempo do som. Porque com o som você vai calcular a distância. Então vamos lá. Então eu vou calcular o tempo 2. Eu sei que o atirador demorou um segundo para ouvir a bala atingindo o alvo. O que isso significa? Que esse um segundo é o tempo que a bala foi e o tempo que o som voltou. Só que esses dois tempos são diferentes. Eu não posso falar que cada um é meio segundo. Até porque a velocidade da bala é 400 e a do som é 340, tá? Então vamos ver. Então o que eu sei é que o tempo 1 mais o tempo 2 é igual a um segundo. Foi o tempo que o atirador demorou para ouvir o som.
a batida da bala. Então, como eu quero encontrar o tempo 2, eu vou isolar o tempo 1 aqui nessa equação. Então, se eu isolar o tempo 1, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. É igual 1, eu passo o tempo 2 aqui. Ó. Então, T1 é igual 1 menos T2. Tá? Então, com isso aqui, eu vou encontrar o T2. Porque eu isolei ele aqui no segundo membro. Agora, nós vamos analisar os dois movimentos, tá? No movimento 1, eu vou analisar o movimento de ida. O movimento de ida é quem? A bala, tá? Então, no movimento de ida, lembra da função horária do M e o V, da aula 1? S é igual S inicial mais VT, tá? Então, eu vou substituir. Só que eu quero a distância. A distância é o delta S. Então, a distância fica assim, ó, S menos S inicial, que é igual a VT. Quem é S menos S inicial? É delta S, que é igual à velocidade da bala. Qual é a velocidade da bala? 400 T. Entendeu? 400 T. Como eu estou chamando aqui de T1, que é o movimento de ida, eu vou colocar T1. Porque o tempo gasto pela bala é o T1. Tá? Agora eu vou encontrar a distância na volta. Então, na volta, eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. A volta. A volta a gente está falando de quem? A velocidade do som. Então é a mesma função horária, S igual S inicial mais VT. Se eu quero a distância, então é a posição final menos a posição inicial. Ó, eu joguei aqui. É igual a VT. Se é o som, eu estou me referindo ao tempo 2, tá? Então, S menos S inicial é quem? Delta S. A velocidade do som é 340, multiplicado pelo T2. Então, aqui, eu encontrei as duas distâncias, tá? A distância em relação a T1 e a distância em relação a T2. Então agora eu vou igualar o 1 igual ao 2 para encontrar o tempo, tá? Então delta S, que no caso seria delta S1, tá? É igual a delta S, a mesma distância. Não é verdade? A distância da bala, quando o atirador atirou até chegar no alvo, é a mesma do som quando retorna. Então, ΔS é igual a ΔS. Eu poderia ter chamado ΔS1 aqui se eu quisesse, tá? Mas eu já coloquei aqui, 1 e 2. Então, quem é o primeiro ΔS? 400 T1. E é o segundo, 340 T2. Para não ficar dúvida, eu vou colocar ΔS1, ΔS2. Portanto, ΔS1, ΔS2, tá? É o certo mesmo. 1 é a ida e o 2 é a volta. Então, eu tenho uma expressão com T, só que um é T1 e o outro é T2. São incógnitas totalmente diferentes. Mas eu tenho o valor de T1, entende? Quanto que vale o T1? 1 menos T2.
Então, vou pegar 400 que multiplica T1, ó. É 1 menos T2, que é igual a 340 T2. Entendeu? Então, fica 400 vezes 1, que dá 400. 400 vezes T2 dá 400 T2, que é igual a 340 T2. Eu posso fazer assim se eu quiser. 400 é igual a 340 T2, eu passo ele para cá. A variável não tem que ficar no segundo membro, no primeiro membro? Tem, mas não tem problema. Depois eu jogo direto. 340 com 400 dá 740 T2. Se 400 é igual a 740 T2, 740 T2 é igual a 400. Quando eu faço isso, eu faço o jogo de sinal direto, tá bom? T2 é igual a quanto? 400 dividido por 740. Agora é só fazer essa pequena divisão. Vamos fazer aqui separado? 400 dividido por 740. Eu cancelo o zero, aí vai ficar 40 dividido por 74. 40 é menor, eu vou baixar um zero, uma vírgula. Ficou 400. Se eu pôr 6, 6 vezes 7, 42. Então deve ser o 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Subtraindo, 0. Eu tomo 1 emprestado aqui, aqui vai ficar 3, tá? Então fica chamo de 10 menos 7, 3. Aqui ficou 3, zerou. Ficou 30. Como eu baixo uma vírgula, eu baixo um zero. 300. 30 por 7 vai dar quanto? 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Vamos ver o 4, né? Então vai dar 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7, 28 e 1, 29. Eu vou tomando emprestado, 10 menos 6, 4. Aqui fica quanto? Como eu já tinha tomado um emprestado, ficou 9 menos 9, 0. E 0. Muito fácil. 300 menos 296 sobra 4. O 4, para eu continuar, eu vou ter que baixar um 0. Vai ficar quanto? 40. Mas aí vai ficar menor. Eu vou baixar um 0 no quociente ainda. Então, eu posso parar por aqui. T é igual a 0,54 segundos. Então, o tempo 2 é 54 segundos. Tem sentido? Tem, porque a velocidade do som é menor que a da bala. Então, o tempo 2 tem que ser maior que o tempo 1. Lembre-se, tempo maior significa que vai demorar mais para chegar, tá? Agora, vou fazer aqui mesmo. Ele quer que você encontre a distância do atirador. Se você já encontrou o tempo, a distância você vai utilizar o quê? Vai utilizar qualquer um das distâncias. Tanto faz delta S1 como delta S. Não, tanto faz não. Você vai usar o tempo 2, desculpa. Se eu calculei o tempo 2, eu tenho que usar o delta S2, tá? Então, delta S2 é igual a quanto? 340 vezes T2, tá? Então, delta S2 é igual a 340 vezes o tempo 2, ó, 54 segundos. Então, delta S2 é igual
Só fazer essa continha aqui, ó. Tem que fazer, tá? 340, 0,54. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 3, 12. 1, 13. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. O zero não precisa mais fazer. 0, 6, 3, 8 e 1. Tá? Duas casas decimais aqui, ó. Duas casas aqui, ó. 183, esse zero não precisa, tá? Então, a distância é igual a quanto? 183,6 metros. Essa é a distância do atirador em relação ao alvo que ele atingiu. Então, resposta: distância 183,6 metros, tá? Se você calculasse o T1 e jogasse na distância 1, você iria encontrar também o mesmo valor. Mas aí você teria que fazer tudo ao contrário, tá? Porque a distância que a bala foi é a mesma distância do som retornando. Tchau, pessoal, e até a próxima.